Oi, tudo bem? Sou a Kátia, doutora. Estou estudando para me apresentar na prova prática do Revalida aqui no Brasil, que será no próximo mês de junho, dia 25 e 26 de junho. Então, decidi mudar minha estratégia de estudos, porque não deu certo. Primeira tentativa não passei, então estou mudando minha estratégia. Porque assim, a prova do Revalida, eu sei que mede muito o jeito de como você faz o exame. Não tanto os conhecimentos, sim, tem que saber conhecimento, mas também é o jeito de fazer o exame. Eu não sou bonita, gente, tá? Então, não reparem na beleza, porque não tenho. Então, assim, vamos falar da insuficiência cardíaca aguda. Insuficiência cardíaca aguda não caiu no checklist até agora, na parte da prova prática, mas é um tema que pode cair. Já caiu infarto. Já caiu infarto agudo do miocárdio, já caiu síncope, caiu hipertensão arterial, se eu não me engano. Então, os outros temas quentes de cardiologia que poderiam cair, insuficiência cardíaca, eu acho, alguma arritmia, seja fibrilação atrial, que é um tema quente na prova objetiva, ou uma taquicardia supraventricular, que também pode ser, e hipertensão arterial, que faz anos que não sai, que poderia também sair. Então, falando de insuficiência cardíaca, na parte aguda, eu acho que, primeiramente, para as pessoas que nunca fizeram lançamento do Revalida do INEP, algumas dicas são importantes. Primeiro, tem que tentar chegar o mais estável psicologicamente possível, tá? Como dizia uma professora da estratégia MED, hay que ir com as vontades de matar o urso, porque realmente é um urso muito grande que uno se enfrenta aí. O medo, a ansiedade, o desconhecido, ou a atriz que a gente não sabe como é que você vai comportar. Mas assim, a gente tem que ter na mente o checklist. Eu acho que a gente tendo em mente o checklist, mesmo sabendo, sem saber o diagnóstico, eu acho que pelo menos pontua. Então assim, você vai chegar lá, para ficar na porta com o número das estações, que agora eu não lembro direto. Mas uma coisa que tem que prestar atenção é o tema, porque na prova do Revalida prática, eles vão avaliar nas 5 esferas, vamos falar assim, maior que a gente tem na medicina, que é a preventiva, que é pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica médica e cirurgia, né? Então você tem que prestar atenção qual que é a estação que você vai entrar, tá bom? Porque por isso eu perdi ponto. Então você entra na estação, eu acredito, acho que a insuficiência cardíaca pode cair tanto na preventiva e pode cair também na parte de clínica médica, porque a preventiva, gente, sai qualquer coisa, tá? Clínica médica e clínica médica. Então, no caso de uma insuficiência cardíaca aguda, primeiro, o paciente pode apresentar na UBS, eu não acredito que seja, se não seja na UPA ou no pronto-socorro. Então, assim, você vai entrar na porta, tá? Você vai se apresentar, sou a doutora Kátia, aí na câmara, depois você automaticamente já vai começar a prova. Aí você vai ler o card, que vai ser as tarefas que você tem que seguir. Uma coisa importante, gente, tem que seguir as tarefas no ordem. Antigamente não era assim, agora sim. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. Você vai ler em voz alta, por exemplo, o caso: paciente de 50 anos que apresenta antecedentes de hipertensão arterial e vem com falta de ar. Então, assim, você é o médico que está no plantão, você é o médico que está no pronto-socorro, sempre vai te dar uma historinha. Aí, então, que eu digo, são os pontos de graça. Aí você primeiro vai se apresentar. Oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Eu sou a doutora Kátia. Eu tô aqui para fazer o atendimento ao senhor. Por favor, me fala seu nome, sua idade, sua ocupação. Já aí você já identifica o paciente. Tem gente que pergunta também se é casado ou não. Eu geralmente perguntei na prova passada qual é o nome, idade e ocupação. Aí ele vai te falar: me chamo Victor, tenho 55 anos, eu sou pedreiro. Tá bom. Aí depois vem o motivo de consulta, isso forma parte do checklist. Então, a apresentação, identificação do paciente,
E motivo de consulta. Motivo de consulta, no caso de insuficiência cardíaca aguda, o mais provável que seja, o síntoma fundamental seja a falta de ar. Aí, então, tentar destrinchar o máximo ou a falta de ar, porque aí pontua. Uma das perguntas que o INEP sempre vai pontuar, e você sempre tem que perguntar, é o início dos sintomas, se ele é o primeiro episódio, sintomas associados desse sintoma, e se ele melhora ou piora. Essas perguntas não podem faltar nunca, tá? Então, você tá com faltas de ar? Oi, tudo bem? Quando começou a falta de ar? Com que frequência a falta de ar? É o primeiro episódio ou já aconteceu outras vezes? Ela se instalou de forma brusca ou ou o senhor já tinha faltas de ar e ela foi progredindo, foi piorando? Ela melhora ou piora quando o senhor toma algum medicamento, quando o senhor muda de posição, quando o senhor vai deitar, quando o senhor vai andar, tá? Se acompanha de sintomas associados? Se sim, quais? Dor precordial, tosse, expectoração, febre, perda de peso, perda de apetite, edema em membros inferiores, cansaço, sonolência, tem limitação na atividade física, precisa tomar alguma medicação para aliviar essa falta de ar, sabe? Já por aí você faz essas perguntinhas. Por que faltas de ar no adulto? Nós já tem que pensar em uma insuficiência cardíaca, tem que pensar também um trombolismo pulmonar, tem que pensar também uma DPOC exacerbada e tem que pensar em uma crise de asma. Nenhum desses temas saiu até agora que eu lembro na prova prática. Então você vai fazendo essas perguntas tentando descartar. Até aí provavelmente você não saiba o que é que o paciente tem, mas essas perguntinhas já vão ter aí pontuando. Aí depois disso vem outro item que forma parte do checklist, que são os antecedentes pessoais. Aí você pergunta, o senhor tem alguma doença prévia? Hipertensão, diabetes, doença renal, doença cardiovascular, asma, alguma dislipidemia, obesidade? Aí ele vai te responder, tá bom? Se ele já tem ou ele já fala que tem alguma doença prévia, tem que perguntar se está tomando a medicação certa, né? Se tem bom adesão ao tratamento, né? Aí depois você pergunta os antecedentes familiares. Alguém na família tem alguma doença prévia? Hipertensão, diabetes, doença renal, doença cardiovascular, alguma bronquite crônica, asma crônica? Aí ele vai te responder. Aí vem um outro tópico. Perguntar sobre hábitos tóxicos, se fuma, se bebe, se usa drogas, se usa álcool. Já você sabe, faltas de ar com tabagismo, tosse crônica, DPOC. Faltas de ar de forma súbita, pode ser tromboembolismo ou pode ser também uma insuficiência cardíaca aguda, entendeu? Já por aí você vai sabendo. Crise de asma, você sabe o sintoma de crise de asma, paciente que já é asmático e teve se expulsou um fator desencadeante que provocou essa crise de asma. E tem que ver aí, no caso de crise de asma, tem que classificar a gravidade da asma, né? Quando fala de crise de asma. E as 4 perguntinhas famosas para ver se está controlado ou não. Aí depois que você perguntou os antecedentes, você perguntou antecedentes familiares, hábito tóxico, importante aí, para que seja já sedimentado na parte do checklist, perguntar sobre a caderneta de vacina na criança e a caderneta de gestante se for uma mulher grávida. E perguntar sobre as imunizações do paciente, se tomou as vacinas. Já por aí pergunta tudo. As perguntas. Então vem o segundo tópico do checklist, que é o exame físico. No exame físico, no caso de insuficiência cardíaca, no exame físico, aí como um todo. Nunca, até agora, isso não foi pontuado, mas você pergunta do mesmo jeito e você fala do mesmo jeito. Bom, então eu vou me paramentar, vou pedir permissão para o paciente, vou me lavar as mãos. Vou me lavar as mãos e eu vou fazer a endoscopia geral do paciente, vou pedir a monitorização dos sinais vitais, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura e oximetria de pulso. E sempre, gente, sempre verbalizar, eles vão te dando o card, tá bom? Não veja o card antes de responder. Entendeu? Você fala tudo primeiro e depois você pega o card.
Porque às vezes você esquece uma coisa, você vê o card, aí você vê e eles vão achar que você só lembrou porque viu, entendeu? Então fala tudo e depois você pega o card, é uma dica. Então aí você, do exame físico, tenta falar tudo assim em bloco, pelo menos cada qual faz do seu jeito, mas eu faço assim, né? Ectoscopia geral, peço ou sinais vitais. Aí você fala frequência respiratória, frequência cardíaca, pulso, temperatura, oximetria de pulso, pressão arterial, exame físico do aparelho respiratório, inspeção, palpação, percussão, escutação, exame físico do aparelho cardiovascular, inspeção, palpação, percussão, escutação, exame físico do abdômen, inspeção, auscultação, palpação, percussão, exame físico do sistema nervoso central. No caso da mulher, claro, faltas de ar você não vai pedir, mas já que fique já sedimentado no checklist. Exame físico da mulher, exame ginecológico, que é o exame especular, e o tacto vaginal. E, a parte, o tacto retal no homem, independência do sintoma que tiver presente. Aí ele vai te dar um card. Aí você vai sempre verbalizar o que está positivo, entendeu? No caso de insuficiência cardíaca, aí pode ter falado da saturação que pode estar baixa, pode exame físico, pode ter ingurgitação jugular, refluxo hepatomegália, pode ter edema em membros inferiores, no tornozelo, presença de hepatomegalia, pode falar também que está com disneia, não vai falar no exame físico, né, mas vai falar que está com estertores crepitante, qualquer coisa aí que fale a favor de uma insuficiência cardíaca, porque vocês devem saber que o diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínico, tá? E estão os critérios de Framingham, que são critérios maiores e critérios menores. Só que você tem que procurar isso na anamnese e no exame físico. Critérios maiores, para o diagnóstico tem que ser 2 critérios maiores, né? E 2 critérios maiores. Ou 1 critério maior e 2 critérios menores. Basicamente são os sintomas, tá? Critérios maiores, essa é minha mente, né? Não me vai traiçoar. Critérios maiores nós temos aí perda de peso, mais de 4,5 quilos em 5 dias. No aparelho respiratório nós temos presença de estertores crepitantes, disneia paroxística noturna. No aparelho cardiovascular, ingurgitação venosa, refluxo hepatojugular, presença de terceira bulha. Temos também aí aumento da pressão venosa central maior de 16 milímetros por mercúrio. Então, resumindo, perda de peso mais de 4,5 kg em 5 dias, estertore crepitante, disneia paroxística noturna, me faltou uma, disneia paroxística noturna, refluxo hepatojugular, cardiomegalia, estertores crepitantes, cardiomegalia ao raio-x e aumento da pressão venosa central maior de 16 milímetros por mercúrio. Qualquer um desses são os critérios maiores. Qualquer um desses já faz diagnóstico para insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Estou falando de insuficiência cardíaca. Não entra na insuficiência cardíaca aguda. E os critérios menores seriam aí hepatomegalia, derrame pleural, disneia aos esforços, se não me engano, disneia aos esforços, derrame pleural. Aí outros que faltam se contasse, aí vocês falam mesmo aí. Tô falando, aí misturei as duas coisas, né? Porque eu tava falando de insuficiência cardíaca e falei, me fui para os critérios diagnósticos de insuficiência cardíaca como tal. Mas em si, paciente que chega com faltas de ar, você faz anamnese todinho, vai seu exame físico, os antecedentes todinho. Aí, eu acho que insuficiência cardíaca, então, a gente tem que classificar segundo o perfil hemodinâmico do paciente, que pode ser quente, né, paciente quando está bem perfundido, ou úmido quando não apresenta congestão pulmonar. Quais são os sintomas ou sinais que me podem falar se o paciente está, por exemplo, mal perfundido, esse paciente que está frio, tá? Qual que é? Paciente que apresenta extremidades frias, paciente que apresenta diminuição do débito urinário, paciente que apresenta confusão mental e paciente que não reage, por falar desse jeito que não me lembro a palavra exata, que não reage aos diuréticos. Esse é o paciente que está mal perfundido, que é o frio, entendeu? E o paciente que está congesto é o paciente que está úmido, tá? Aí,
como você vê isso no exame físico? A paciente que apresenta turgência jugular, paciente que apresenta edema em membros inferiores, paciente que apresenta edema, turgência jugular, refluxo hepatojugular, refluxo jugular, refluxo hepatorenal, se não me engano, né? Edema em membros inferiores, derrame alveolar, estertor crepitante, tudo que te haga pensar que o paciente está afogando-se dentro dele. Então, os perfis hemodinâmicos são A, B, né? C e o L, tá? O B, para eu lembrar, o B é o paciente que está com edema agudo do pulmão. Então, esse paciente está bem perfundido, está quente e está úmido, entendeu? Então, é quente, úmido. Baixo dele, né? Porque vocês sabem que a figurinha é A, B, C e L. O B é aquele que está com edema agudo do pulmão, que ele está quente e está úmido. O C é o choque cardiogênico, que o paciente com choque cardiogênico está mal perfundido, mas está úmido. Então, seria frio e úmido, tá? Então, o B e o C estão úmidos, tá? Então, no outro lado está o A, né, que está do lado do B, e o L, né? A, B, C e o L, tá? Então, esses aqui são úmidos, esses aqui são secos, esses aqui são frios e esses aqui são quentes, tá? Então, como eu faço para me lembrar disso? Como eu falei, no perfil B, é o edema agudo do pulmão. Ele está quente e está úmido. O perfil C, que é o mais grave de tudo, acho que é o B, ou não me lembro se o C que é mais grave de tudo. Está o C, que é o choque cardiogênico. Esse, ele está úmido, mas está mais perfundido, está frio, tá? O L, né, ele está frio e está seco, certo? E o A, ele está, ele está quente e ele está seco. Esse falei certo, tá? Desse jeito, assim, tem que tentar, eu faço assim, para me lembrar, o B é o edema agudo do pulmão, que ele está bem perfundido e está quente. E o C é o choque cardiogênico, que ele está úmido, mas está frio. Aí o resto seriam as outras combinações, certo? Então, aí, insuficiência cardíaca é isso. Você se apresenta, como um todo, identifica o paciente, destrincha a falta de ar, que provavelmente seja esse o diagnóstico. Aí vai para os antecedentes pessoais, antecedentes familiares, hábitos tóxicos, cartão de vacina, tá bom? Aí o exame físico, monitorização aos sinais vitais, endoscopia, todos os aparelhos respiratórios, incluindo o sistema nervoso central. Aí depois, eu acho que vem a classificação segundo o perfil hemodinâmico. E aí você vai, então, pedir os exames laboratoriais, tá? Exames laboratoriais que você pediria aí, não sei, são muitos, né? Mas, assim, o que você pediria aí? Hemograma, eu acho importante. Hemograma tem tudo, né? Hemograma, glicemia, gasometria. Aí tem que pedir hormonas tiroidianas, né? Função tiroideia, função renal, função hepática. Aí está pode pedir também o BMN, que é aquele peptídeo natriurético, né? Porque às vezes pode ser que tenha muita semelhança nos sintomas entre uma DPOC e uma insuficiência aguda, uma insuficiência cardíaca aguda. Então, aquele peptídeo natriurético que vai determinar a treponina, um dedímero, são os exames que tem que pedir. Então, hemograma, se tem alguma infecção, hemograma, leucograma, ionograma, gasometria, função renal, função hepática, função tiroideia, aquele, que eu não me acordo o nome daquele exame, que é o BNM, que é o peptídeo natriurético, tá? Se eu não me engano é isso, gente. Depois, qualquer coisa, vocês falam aí. Treponina, dedímero, o raio-x, né? Que aí você vai ver a cardiomegalia, aí você vai ver as linhas B de Kerlis, você vai ver a trama vascular invertida, aquela imagem que é em asas de mariposa, tá? E vai se fazer um ecocardiograma, que isso já, o cardiograma não vai. O cardiograma já entra no caso de insuficiência cardíaca normal, tô misturando as coisas. Então, aí vem um tratamento, né?
Depois que eu faço isso, que eu já percebo em qual, aonde que ele se encontra, se encaixa, em que perfil hemodinâmico se encaixa, aí então vem a conduta a seguir. Ai, doutora, o que vai fazer comigo? O que vai fazer, meu Deus? Aí o paciente tá grave, tá bom? Você vai internar ele na UTI, você vai monitorizar ela. A primeira coisa é o oxigênio. Vai colocar oxigênio, que pode ser oxigênio em dependência do paciente e do estado do paciente. Se o paciente está com muito esforço respiratório, você pode colocar um BNI, ventilação não invasiva, ou pode intubar o paciente. Acredito que não vai ser isso, porque senão não vai... pode também. E se não tiver esforço, pode ser catéter nasal, os outros que você conhece. Aí, oxigênio é se a saturação está por baixo de 90%. Aí, entre os medicamentos, porque assim, o INEP, ele não vai pedir doses de medicamento, mas eu acho assim, que você tem que saber quais grupos de medicamento você pode usar, entendeu? Em geral. Porém, também não sei como ele vai fazer, porque se, por exemplo, você determina que ele é um paciente que está em edema agudo do pulmão, tem que tratar o edema agudo do pulmão, né? Acredito que seja, mas assim, em forma geral, quais são os medicamentos ou a conduta a seguir? Você monitoriza o paciente, coloca na UTI, aí acessa, né? 2 acessos venosos grossos, coloca oxigênio se tiver menor saturação, com ventilação não mecânica, com cateter nasal, independente se tem ou não esforço respiratório ou intubação. Aí tem que usar o diurético, que é a furosemida, tem que usar também aí... Então, os diuréticos, estão os vasodilatadores, né? Os vasodilatadores. Aí também se encontram os vasopressores, aí também se encontram os digitálicos. E aí também você pode usar os opioides. Esses são os grupos de medicamentos que você pode usar em insuficiência cardíaca aguda, em dependência do perfil hemodinâmico, então que vai qual que você vai usar. Eu vou ir na mesma ponta, se não falar coisa que não deu, entendeu? Então, por exemplo, aí como você faria, né? Paciente com insuficiência aguda, insuficiência cardíaca aguda. Aí você faz a primeira pergunta, se já que é tratamento. Está em congestão? Tá com congestão? Sim, então um paciente que está úmido. Aí você depois faz a segunda pergunta. Paciente apresenta perfusão periférica adequada? Sim, então está bem perfundido, está úmido, então úmido quente. Aí, quais são as causas prováveis que poderiam ser uma insuficiência cardíaca nova ou uma insuficiência cardíaca crônica agudizada? Essa aqui é a maioria dos casos que vem assim, paciente úmido quente. Você sabe que é uma insuficiência cardíaca nova ou uma insuficiência crônica já agudizada. Aí, qual que é o tratamento? Vasodilatador e diurético, tá? No caso de que ele esteja bem congestivo, que tenha paciente úmido, mais frio, né, que é o perfil C, aí eu tenho que ver em dependência se a pressão arterial está menos de 90 ou mais de 90. No geral, eu coloco inotrópicos, vasodilatadores e diurético, tá? Vamos falar assim em forma geral. Agora, o paciente está congesto? Não. Esse não está congênito, esse está seco. E o paciente tem boa perfusão, esse é o seco quente, tá? Seco quente, que seria o perfil A. Aí que tá mais, esse é o melhorzinho. Aí o que eu faço? O ajuste da terapia oral. Agora o paciente não está congesto, um paciente seco, só que está frio, aí eu tenho que colocar o quê? Reposição embolêmica e inotrópicos se manter a pressão baixa, entendeu? Então mais ou menos é isso. Isso aqui vocês têm que revisar depois com calma, mas mais ou menos é isso. Os grupos de medicamentos que a gente mais utiliza na insuficiência cardíaca aguda, né? Assim, oxígeno, vasodilatador, oxígeno, diurético, vasodilatador, vasopressor, digitálicos e opioides, tá bom? Então, é isso em geral. Então, acho que essa seria a conduta de uma insuficiência cardíaca aguda. Sinta-se à vontade se você vê que faltou alguma coisa, tá bom? Que poderia ajudar a outras pessoas, ajudar-me, inclusive a mim mesma, no checklist. Aí não tenho nenhum checklist, estava procurando na internet, algum checklist de insuficiência cardíaca não achei. Mas mais ou menos é isso. Eu acho que é isso, né? Porque eu acredito que vai ser assim, um paciente de 50 anos hipertenso, ou um paciente que
apresenta taquicardia, chegou de repente com faltas de ar, né? Aí, outra coisa que é importante é que o INEP gosta bastante é o diagnóstico diferencial. Te pede muito nas provas diagnóstico diferencial das doenças. No caso de insuficiência cardíaca aguda, como eu já falei no início, qual que seria o diagnóstico diferencial? Com a DPOC exacerbada, com crises de asma, com tromboembolismo pulmonar, né, que é também uma falta de ar de forma súbita, com a pneumonia, pode colocar também tuberculose, bronquietásia, que dão essa falta de ar, às vezes não, dão falta de ar, tá bom? Ele pede muito isso, tá bom? E depois perguntar se tem alguma dúvida ou não, se forma parte do checklist, mas em paciente que tá grave, aí não vai perguntar isso. Então, mais ou menos, acho que eu tenho já uma ideia do que for se for um checklist de insuficiência cardíaca aguda. Agora, insuficiência cardíaca não aguda, normal para você ser o diagnóstico, então é o que eu falei, é a mesma coisa, só que aí tem que ver os critérios de Framingham, um paciente que já não está controlado. Aí, nesse caso, o tratamento é diferente. Aí tem que colocar aquele quando você, então, assim, faz o diagnóstico de insuficiência cardíaca através dos critérios de Framingham, indica os tratamentos complementares, aqueles todos, incluindo o ecocardiograma, porque tem que classificar a insuficiência cardíaca se é de fração de ejeção normal ou fração de ejeção reduzida, entendeu? E aí começa a colocar as medicações. Estão os medicamentos que eles favorecem ou evitam a mortalidade, que são os beta-bloqueadores, que são o IECA e os BRA, e que são os antagonistas mineralocorticoides. Esses três, um desses três sempre tem que ter, porque isso alonga a vida, entendeu? E evita a morte precoce, tá? Também pode usar aquele que é sacubitril, valsartana, também pode usar, é outra linha de tratamento da insuficiência cardíaca. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu lembro, gente. Mas eu acho que é isso, tá? E está aquele, que agora eu não vou te falar o nome, porque eu não sei falar esse nome, que são aqueles que são antidiabéticos, né? Que é o ISGLT2, tá? Isso também. Mas o importante aqui na insuficiência cardíaca é começar a terapia com os IECA, beta-bloqueador, e ECOBRA, beta-bloqueador, ou com mineralocorticoide, antagonista mineralocorticoide, tá? Que são os que vão alongar a vida do paciente. Então é isso, tá bom? Depois eu vou procurar com calma tratamento não farmacológico, porque também te pedem bastante tratamento não farmacológico do paciente. Imagina diminuir a ingestão de sal, diminuir a ingestão de alimento, tentar ter uma adesão boa ao tratamento, acudir às consultas necessárias, realizar atividade física limitada, né? Alimentação saudável, né? Acredito que seja isso mais seus documentos, suas medicações. Certo? Então, senta-se à vontade se você acha que faltou alguma coisa que a gente possa te ajudar. Não? Infelizmente, todos meus amigos hoje já passaram a prova do Revalida ou se estão preparando para a prova escrita, então não estamos no mesmo patamar. Sou eu sozinha com eu sozinha, eu e você que está aí me olhando, que sou eu mesma na câmera. Então, percebi que é isso, tá bom? Então, é isso por enquanto. Eu vou ver agora a artrite reumatoide, que também dar uma olhada de como seria o checklist de artrite reumatoide. Eu lembro que a prova que eu fiz saiu artrite gotosa, gente. Saiu artrite gotosa, ainda bem, que eu saí bastante bem, uma coisa que eu não tinha estudado. Realmente eu não fiz muito checklist, um erro que eu cometi. E que eu falo para as pessoas que vão fazer a prova prática do Revalida, pratiquem muito checklist. E uma coisa que eu não fiz foi isso. Embora eu fiz assim às cegas, assim a lo louco, assim. E então, lembro quando me topei com a artrite gotosa, gente, ainda bem que eu dei o diagnóstico, lembrei da medicação certa, mas faltaram muitas coisas, esses pequenos detalhes, como eu falo, essas pequenas coisinhas, que se eu tivesse visto o checklist antes, tivesse estudado isso antes, entendeu? Eu tivesse saído melhor, porque tudo é sistemático, gente, tudo é sistemático. Quando você está na consulta normal, tem coisas que você não lembra, porém, depois você lembra e você pode procurar o paciente depois, por exemplo. Entendeu? Mas aí, na hora da prova, tem que ser tudo naquele momento.
Eu sempre lembro, por exemplo, do caso da sífilis que saiu na prova passada. Gente, eu esqueci de notificar a sífilis, eu tenho uma ideia. Uma coisa que eu faço direto, entendeu? Uma coisa que eu, quando vejo um paciente que diagnosticou sífilis, já eu estou pensando em chamar a enfermeira para fazer a notificação. Sem embargo, na prova, eu esqueci de notificar. Você vê como é que é? Então, uma coisa... E eu não tinha estudado sífilis, você vê como é que é. Eu fui, olha, nem falar. Eu cheguei no checklist, eu vi rapidamente com diagnóstico na sífilis primária. Aí tudo, né? Mas eu esqueci de notificar. E isso eu acho que era um ponto que eu perdi por isso. Então depois eu vejo, gente, uma coisa que eu faço sempre, você vê. Então, uno tem que ir na prova com sistematização. Você tem que sistematizar tudo, que tudo fique aqui, tudo certinho, sabe? E isso você consegue praticando, não tem jeito. Tem que praticar, falar 50, 60, 70 mil vezes. Por isso que agora, eu mesma falando, eu mesma escutando minha voz, agora eu vou assistir esse vídeo de novo e vou ver as besteiras que eu falei, ou se eu falei certo, gente, sabe? Porque, como sempre eu digo, eu falo, às vezes, a maioria das vezes, a prova do Revalida ou a prova do Revalida não mede tanto conhecimento. Sim, você tem que saber medicina, com certeza. Mas assim, às vezes mede tua capacidade psicológica e mede se você sabe fazer o exame. Tem muita gente brilhante, muita gente inteligente que não consegue passar o exame. Então, um amigo que é emergencista, top de linha, e não ha conseguido, perdeu as 3 chances para fazer a prova. Então, porque não sabe fazer o exame, porque não estuda certinho, não estuda, né? Eu acho que também para mim estudar um pouco assim, checklist também é um pouco dificultoso, porque eu tô quebrando essa barreira de ficar calhada. Estou falando aqui, estou me expondo aqui, né? Mas eu acho que isso vai me ajudar. Críticas, aceito críticas, tá bom? Mas eu acho que é isso. Então, eu vou dar uma lida aqui mais, vou fazer mais checklists. Então, a gente se vê no caminho, certo? Então, espero que eu tenha ajudado alguém. Sentem-se à vontade, esses estudantes que vão fazer a prova do Revalida. Se vem que faltou alguma coisa, ou se falei alguma coisa errada, pode me mandar mensagem. Tô falando como se eu fosse uma blogueira. Não tô achando. Mas tá bom. Certo? Então, boa noite. Bons estudos. Vou aproveitar agora. Beijos.